Bom, agora vamos implementar aqui a sincronização dos dados, tá, do servidor com o dispositivo, ok? Então aqui primeiramente, aqui no servidor, eu vou parar aqui a execução dele, tá? Fechar aqui essas abas. Então aqui na classe cardápio, eu vou criar aqui um outro método, tá? Public. Esse método agora, qual que é a ideia? É retornar todos os itens que estão cadastrados no banco do servidor, ok? Então o que eu vou retornar aqui? Eu vou retornar um array list. Um array list que vai conter os itens do cardápio. Ok? O nome desse método aqui eu vou colocar como getItensCardápio. E esse método, ele não precisa receber parâmetros, ok? Aqui, pressionar Ctrl Shift O, tá? Para ele organizar os imports, Java Utilist, finalizar. Aqui ele está reclamando porque ainda não tem o método return. Vou copiar aqui esse método, tá? Só para facilitar. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, temos que pegar o acesso ao banco de dados. Logo depois, eu vou criar aqui, ó, um list item cardápio, tá? No caso aqui, são os meus itens. Eu já vou instanciar new array list. Ok. Essa conversão aqui não é necessário, tá? Eu vou buscar todos os dados dos itens no banco de dados, tá? Select asterisco from item cardápio, tá? Que é o nome da tabela. Conectar ao banco de dados. Esse parâmetro aqui agora não é necessário, tá? Não preciso setar nenhum parâmetro. Na verdade aqui agora eu tenho que pegar um execute carry, ok? Vou trocar esse if por um while. Enquanto tiver registro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo item cardápio. E vou setar os dados desse objeto, tá? Aqui eu vou colocar o nome do campo, set id. Vou definir aqui também o nome. Aqui no caso getString. Nome. Descrição. Valor. Categoria. Vamos lá. URL da imagem. Categoria. Aqui, URL da imagem. Aqui, getString mesmo. Valor. Aqui é um get double.
E agora aqui a descrição. Ok. Nome, descrição, valor, URL da imagem e categoria. Ok. Vamos adicionar esse item ao meu array list. Tá? Depois que realizar esses procedimentos, nós temos que fazer o seguinte. Vou criar aqui uma string JSON, tá? Chamar o getJSON.toJSON. O que nós vamos passar aqui como parâmetro? Primeiro é o objeto que vai ser passado como, que vai ser transformado, vai ser convertido numa string, no formato JSON, tá? E agora, como isso aqui nós temos um array list, eu tenho que utilizar aqui, ó, a classe new type token. Que ele não está encontrando. Agora sim. New type token, tá? E o que nós teremos aqui como parâmetro? É um array list de item cardápio. Ok? Um array list de item cardápio. E aqui eu tenho que também que incluir aqui as chaves ponto get. Na verdade aqui, ó, é depois, tá, desse sinal de maior, ponto, opa, que ficou faltando, aqui que está errado, isso mesmo, ponto getType. Ok, então dessa forma aqui, ó, você vai pegar um array list, tá, de objetos, com os objetos aqui item cardápio, e converter numa string no formato JSON. Ok? Então é essa string aqui que eu vou retornar. Na verdade, o retorno desse método aqui não é um list item cardápio, tá? É uma string mesmo. Então eu vou retornar essa string. Ok? Uma coisa que nós esquecemos aqui também, tá? Que nós estamos abrindo a conexão com o banco de dados, mas não estamos fechando essa conexão. Na verdade é acesso bd.desconectar. Ok. Preciso fazer isso aqui também. Bom, então aqui nós implementamos aqui no servidor, tá, o método que vai buscar todos os itens que estão cadastrados aqui no item cardápio, ok? Bom, agora nós temos que fazer essa requisição lá na app, né, para buscar esses dados, ok? Bom, aqui nós vamos nessa classe requisição web service, tá? Fazer o seguinte, vou copiar aqui esse método, fazer apenas algumas alterações. No caso aqui não é necessário receber nenhum parâmetro, tá? Nós não precisamos enviar parâmetros para o servidor.
Vou mudar aqui para get itens cardápio. E aqui sim, nós iremos retornar um array list com os itens do cardápio, né? No caso, com os itens que foram retornados lá pelo servidor, pelo web service. O nome do método aqui agora é get itens cardápio. O namespace continua o mesmo. Aqui, como eu não tenho parâmetros, então não preciso desse item. Ok. No caso aqui agora, eu vou ter que criar aqui um novo array list, tá? E aqui itens from JSON resposta.toString, e aqui da mesma forma vou copiar esse cara aqui. Aqui vai ser o inverso, lá é toJSON, aqui from JSON, mas utiliza-se os mesmos parâmetros, ok? E agora eu vou retornar esses itens, ok? E agora nós iremos aqui na classe main_activity, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Bom, se eu vier aqui na aplicação, tá? Aqui na app, vou executar aqui a app novamente. Se eu pressionar aqui, ó, essa tecla menu, aparece aqui essa opção pra gente, settings, tá? Quando que é criado essa opção? Aqui não tem nenhum procedimento sendo realizado ainda, tá? São esses métodos aqui, ó, que está fazendo esse procedimento. Na verdade, quem abre o menu é o método onCreateOptionsMenu, tá? Então, ele, através aqui do inflate, tá? Ele vai abrir aquele menu, tá? E quais são as opções que tem nesse menu? No caso aqui, ó, se nós viermos aqui nesse recurso, nós temos aqui apenas o menu Settings, apenas o item Settings, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos alterar aqui esse menu, tá? Eu vou deixar aqui como esse nome de recurso mesmo. Eu só vou alterar aqui para atualizar dados, ok? Voltando aqui na main activity, agora nós vamos fazer o seguinte: quando o usuário selecionar esse atualizar dados, tá? O que ele vai fazer? Ele vai sincronizar o banco de dados local com o banco de dados do servidor, tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui uma outra inner class, tá? Da mesma forma que nós fizemos aqui, ó, para cadastrar o item. Então, já vou copiar esse código aqui, ok? Vou colar aqui, ok? Ele já vai resolver aí alguns imports. Vamos fazer algumas alterações, tá? O nome da classe atualiza dados. Opa. Bom, para essa atualização de dados, eu não preciso mandar nenhum parâmetro para o servidor, tá? Então aqui o item cardápio não é necessário. Vou deixar aqui como do tipo void. Ele está reclamando porque aqui, ó, nós temos que alterar também, tá? Um void. E aqui também. Void. Por enquanto, eu vou deixar aqui tudo como void.
ok? Não vai retornar nada. Aqui ele está reclamando porque o método... Ah, tá. Aqui na verdade são os parâmetros. Ok. Eu não preciso informar nenhum parâmetro. Se nós precisarmos, nós alteramos aqui depois, ok? Aqui será o main_activity.this. Vamos deixar aí também um progress dialog. Mensagem processando. Vou deixar a mesma mensagem. Do em background. Aqui. Vou deixar assim por enquanto, tá? Vamos lá, vamos implementando aqui, depois nós vamos fazendo mais alterações. Requisição web service, só que agora eu vou chamar o método getItensCardápio, que não recebe parâmetro, tá? E esse cara vai retornar para a gente um array list de itens cardápio. Ok. Agora vou fazer aqui um laço. Item cardápio. Item. Itens. E para cada um desses dados, tá? Para cada uma dessas informações, o que eu vou fazer? Eu vou gravar essas informações no banco de dados local, tá? Só que primeiro, o que eu preciso? Eu preciso excluir os dados que estão no banco de dados local, ok? Então aqui, ó, já vou pegar aqui essa parte do código. Vou copiar esse cara aqui. Na verdade, nós já temos aqui, tá? Então, esse cara aqui, nós vamos ter que fazer isso antes de percorrer esse laço, tá? Aqui é o main_activity.this. Nós temos aqui um banco que pode ser escrito, tá? O que eu vou fazer? Nesse banco de dados, eu vou chamar, na verdade não é no banco de dados, tá? É no database OpenHelper. Eu vou chamar o método onUpgrade, tá? Por quê? Esse método onUpgrade, como nós definimos lá, ele vai excluir todas as tabelas e recriar as tabelas, ok? Então é esse procedimento que eu vou fazer aqui. Vou apagar todos os dados. Preciso passar aqui como parâmetro o banco de dados. No caso aqui, ó, vou passar 0 e 0, tá? Porque aqui ele pede o seguinte: a versão antiga e a nova versão, tá? Mas isso aqui é somente para quando o sistema chama esse método automaticamente, ok? Então eu vou passar aqui 0 e 0 e ele vai executar os procedimentos sem problemas, ok? Aquele método onUpgrade, como havia falado anteriormente, ele vai ser chamado quando você alterar a versão do banco de dados, lá naquela classe cardápio contract, ok? Não é o caso aqui, nós estamos chamando diretamente esse método, tá? Então eu vou forçar a exclusão e recriação dessas tabelas. Agora sim, depois que eu excluí e recriei as tabelas, eu posso vir aqui, ó, para cada um desses itens, eu vou inserir no banco de dados, tá? Então, vou inserir o ID, nome, categoria, descrição, valor e o URL da imagem, ok? Aqui eu chamo o comando insert, ok? Não preciso fazer essa verificação. Aqui ele não vai retornar esse item. Eu vou fazer o seguinte, aqui ao invés de ser void, vou colocar um boolean, tá?
vai ser o retorno dessa tarefa aqui, tá? Então ele vai retornar um boolean. Na verdade nós precisávamos aqui de um try catch, tá? Vou colocar aqui exception, ok. Se ocorrer tudo bem, return true. Caso ocorra algum problema, return false. Ok? Aqui eu vou incluir um log, ponto erro, man activity, tá? E ponto get message. Ok. Bom, onPre-execute vai mostrar o progress dialog, tá? Do background vai realizar esse procedimento, vai fazer a requisição lá no web service, vai buscar os itens e vai salvar no banco de dados local. Depois que finalizar, nós temos que mostrar uma mensagem para o usuário, ok? No caso aqui, eu preciso também pegar esse boolean, tá? Aqui nesse onPostExecute. Deixar uma variável aqui b mesmo. Se for finalizado com sucesso, na verdade aqui a mensagem eu tenho que alterar, tá? Mensagem atualizado, mensagem erro atualizar. Atualizar os dados. Dados atualizados com sucesso. Vou salvar, voltar aqui em main activity. Ok, fecho o dialog e finalizo. Na verdade aqui eu não vou finalizar essa activity, né, já que ela é activity main. Ok. Bom, a princípio é essa implementação que nós temos que fazer aqui, tá? No próximo vídeo nós vamos fazer então um teste nesse item que nós desenvolvemos.